Seja muito bem-vindo ao Talcast, podcast do Conselho Tal, o local onde você reúne conhecimento, informação e negócios da região do Vale do Paraíba Carioca. Hoje a gente vai receber aqui, de maneira direta, sem negligência e com muito esclarecimento, um tema super relevante que é a segurança do trabalho. Para isso, Charles Barros, da MBSEG, vai estar nos brindando com as informações a respeito desse tema, que, se forem negligenciadas, podem gerar um prejuízo muito grande. Mas se forem acolhidas de maneira adequada e seguidas como devem ser, acopladas ao reconhecimento de uma segurança efetiva do trabalho, podem gerar benefícios, competitividade de trabalho entre empresas e para clientes. Charles, seja muito bem-vindo. E eu começo já com uma pergunta que é interessante. O que você responde quando um empresário diz que segurança do trabalho é só para empresa grande ou é burocracia? Muito obrigado, Léo. O que eu respondo é o seguinte: é mentira isso. Isso serve para todas as empresas, desde micro e pequena empresas até a grande empresa, com mil pessoas, de 1 a 1.000 funcionários. Quando você fala de micro, pequena, a gente está falando de MEI também? MEI também, porque o MEI é empregado dele. Então ele entra porque ele gera o ASO, ele é obrigado a fazer um exame de saúde ocupacional, ele tem que manter esse ASO em dia. E isso está dentro da NR. Entendi. O interessante, cara, quando a gente fala de segurança do trabalho, tem uma percepção de que é segurança. Quando, por exemplo, eu sou MEI, eu não preciso ter segurança porque eu mesmo trabalho para mim, não tenho responsabilidade a ninguém. Mas não, né? Porque se eu sou MEI e me machuco, quem vai custear a minha assistência é o INSS, né? Então são todos, correto? Exatamente. Então, assim, você acaba, por exemplo, como que você determina o ASO? Quais são os exames que eu preciso fazer? Uhum, Aonde que vai estar isso? Isso vai estar no PCMSO, que é uhum. um documento da segurança do trabalho. Vai dando a tecla SAP aí das siglas, porque segurança do trabalho tem muita sigla. Quando a gente fala de PC, vamos voltar. Antes Uhum. do ASO, qualquer indivíduo, MEI, micro, EPP, né, empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte. O que é básico para todos? Então, primeiro, PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Uhum. Tá? Lá eu vou determinar quais os riscos a minha atividade tem, Isso é para todo mundo. para todo mundo, porque eu preciso, primeiramente, fazer um levantamento de quais atividades, quais são os riscos dessa atividade. Ah, essa atividade não gera risco. Então, eu tenho que ir lá fazer uma declaração de isenção de risco no Ministério do Trabalho. Quem faz essa declaração é o próprio MEI ou o técnico de segurança? A segurança do trabalho. A Eu segurança do precisaria de trabalho. um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho, que são os mesmos que assinam o PGR. Um técnico de segurança ele pode assinar o PGR. Então, o técnico pode estar fazendo isso para você. Não precisa necessariamente ser um engenheiro de segurança do trabalho. Então, você está me dizendo que toda pessoa que abre um MEI, ela vai no KNAI dela do MEI e ela precisa buscar uma avaliação de um técnico de segurança do trabalho para validar ou não o gerenciamento de risco daquela atividade que ela se propôs. Exatamente, porque ela vai, aí ela faz um levantamento preliminar. Ó, não tem risco, atividade sem risco, então são riscos muito simples. Você faz um levantamento, ó, você pode se declarar como isento de riscos, e aí ele vai lá, faz essa declaração. Esse é Entendi. o problema, né? Quem vai assinar que você não tem risco? Porque toda atividade tem risco. Você Entendi. tem risco ergonômico, biológico, físico, químico. Então, quais são os riscos que minha atividade tem? Então, você vai lá, vai fazer o levantamento, você com certeza vai achar um risco naquela atividade. Mas, se não for achado, é feita a declaração de isenção de risco e você está livre dos outros itens. Tá. Ainda no MEI e ainda no PGR, quem fiscaliza isso? Então, quem vai fiscalizar a parte trabalhista vai ser sempre o Ministério do Trabalho. Uhum. Tá? E como que ele fiscaliza isso hoje? Através do DET, que é o Domicílio Eletrônico do Trabalho. Uhum. Tá? Então, se você não tiver ninguém fiscalizando, antigamente era tudo documental, né? Chegava uma Tudo papel, notificação, né? chegava tudo Uhum. papel. Hoje é pelo DET. Então, se o DET, se você tiver alguma notificação, algum item de Ministério do Trabalho, vai estar dentro desse domicílio. Tá? E você precisa, então, estar consultando ele com uma certa frequência, semanalmente, mensalmente,
para verificar se tem alguma notificação ou não do Ministério do Trabalho. Quando você fala dentro desse domicílio, no caso, ainda ficando no meio, é o endereço eletrônico do meu CNPJ. Não, o domicílio ele vai estar dentro do Ministério do Trabalho, tá? Uhum. Dentro do site do Ministério do Trabalho. E aí alguém tem que ir lá consultar, né? A empresa tem que ir lá semanalmente, mensalmente, ir lá consultar. Ou então, geralmente isso, a consultoria faz isso, você paga uma empresa de consultoria que vai fazer esse trabalho para você, é um trabalho simples, onde faz esse trabalho e você consegue saber, ó, tem alguma coisa, tem uma notificação do Ministério do Trabalho, vamos ter que atuar sobre ela. O que for do Ministério do Trabalho vai estar no DET, o que não for vai estar no ECAC. Entendi. E no ECAC, a maioria das pessoas já conhece, já tem o hábito de trabalhar com o ECAC. Então, o que for previdenciário vai estar no ECAC, o que for trabalhista vai estar no DET. Entendi. Solicitações e não conformidades como essa vêm através ou de uma fiscalização direta ou de denúncia, correto? Correto. Ou então, assim, hoje em dia nós temos o e-social, onde você lança todas as informações no e-social, tudo de forma eletrônica, o Ministério do Trabalho consegue consultar. Vamos supor, nós temos hoje o que nós chamamos de evento S2220, que é a questão do ASO. Então, a sua empresa, você vai lá e faz o ASO, mas você não lança no e-social. O que o Ministério do Trabalho ele entende? Que você não tem ASO. Ah, mas o meu ASO está aqui, está ali guardado ali, eu tenho o ASO. Mas você está mostrando para o Ministério do Trabalho que você está fazendo isso? Que você tem esse ASO? Não está. Então, quando você não mostra, ele pode ir lá eletronicamente verificar, pô, essa empresa tal aqui não está emitindo ASO. Esse lançamento é feito pelo contador. Pode ser feito pelo contador, pode ser feito pela medicina do trabalho, pela clínica. Entendi. Isso depende do trabalho que você contrata. Entendi. Quando você vai na clínica, você pode contratar somente fazer o exame, ou você pode pedir para ela emitir, já emitir no e-social. Bacana, isso é um ponto de atenção interessante. Porque às Exatamente. vezes eu faço o laudo e, não, estou tranquilo. E esse laudo é só para quem tem o registro na carteira de trabalho. Ou para quem é prestador de serviço também, tem um contrato assinado como PJ. Também precisa, porque para você entregar para a empresa, você vai entregar o ASO que você está em boas condições de saúde para iniciar o trabalho. Mas aí quem é o responsável, no caso de contratação do PJ, é o próprio PJ. Sim. Entendi. Então, a gente está falamos aqui do primeiro ponto, né, que é o programa de gerenciamento de risco, que ele é comum a todos. Na grande maioria, os MEIs eles podem ser enquadrados ou não, correto? Correto. Dependendo, vai depender. Inicialmente, ele vai ter que, o PGR, basicamente, ele vai ter que fazer. Por quê? É onde ele vai levantar se ele tem o risco, se ele não tem. Entendeu? Não tem risco ocupacional. Beleza, vamos fazer a declaração de isenção de risco, que é a DIR, e aí você elimina. Tá? Segundo documento, né? PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá? Dentro do PCMSO, você vai ter dizendo que toda empresa, toda instituição que admite trabalhadores como empregados tem que ter um programa de controle de saúde médica dele. O PCMSO, diferente do ASO, ele é para a instituição, o ASO é para o indivíduo. O PCMSO ele vai dizer quais os exames têm que ser feitos no ASO, qual a periodicidade. Então ele determina, por exemplo, no PCMSO ele vai determinar sempre, né? Exame admissional e periódico e demissional. Mas quais exames têm que ser feitos? Então, ele vai ter que pegar uma documentação, levantar, ver... Uma documentação específica. O cara é soldador, tem um exame específico. O cara é auxiliar administrativo. E como que ele vai saber isso? Através do LTCAT, que é o laudo que vai determinar quais são os riscos ambientais que ele tem na área dele. Então, é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Exatamente, que vai estar dentro do PGR. Então, assim, são documentos que linkam um no outro. São complementares. Você levanta o PGR. Quais os riscos que tem essa atividade? Tem tais riscos. Então, eu vou fazer um laudo levantando quais são os níveis que ele está exposto. E aí, depois que eu faço esse levantamento, o médico do trabalho pega esse documento, tá? E ele fala, pô, o cara está exposto a esse risco, esse risco, esse risco. Então, ele tem que fazer exame tal, tal, tal. E ele vai determinar quais exames teriam que ser feitos. E aí sim eu consigo fazer um ASO correto. Porque eu não posso só ir lá fazer um ASO admissional. Cara, vai lá fazer um exame clínico. O médico vai lá, te examina e libera. Mas quais riscos eu vou ter naquela atividade? Não sabe a natureza da atividade que o cara vai exercer, né? Exatamente. É igual o mergulhador, né? O mergulhador tem um tempo de vida útil muito baixo, né? O mergulhador profissional. Né? Exatamente. Ele está em profundidade, ele está em operação insalubre, exatamente.
E aí, aonde que você determina isso? Exatamente através do LTCAT. Aí você consegue gerar o laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, que são para essas atividades com riscos maiores. Então, como é que ele sabe que ele chega nesse ponto? Por quê? Você faz o levantamento dos riscos, faz a medição e você faz o controle. Como que você vai fazer o controle? No PCMSO. Entendi. Tem exames, por exemplo, que são determinados que sejam feitos a cada 6 meses, principalmente riscos químicos. Tá? Vão ter exames que terão que ser feitos a cada 6 meses. Tem exames que são feitos anualmente. Por exemplo, laboratório, farmácia, indústria química, né? Indústria química, exatamente. Quando você fala de indústria, quais são os serviços, né, ou as classificações que mais têm a necessidade? Então, a gente está falando de indústria, provavelmente saúde, que mais? Porque vai depender do grau de risco da empresa. Uhum. Então, nós temos grau de risco 1, 2, 3 e 4. Grau de risco 1 e 2, geralmente vai ser a pequena empresa, né? Uhum. Então, e aí ela vai fazer o levantamento, ver a necessidade e quais riscos ela tem. Os graus de risco 3 e 4 são as mais graves. Tá? E aí você entra com automotiva, indústria químicas, indústrias siderúrgicas, que são grau de risco 4. Então, você está falando automotiva, você está falando desde a produção até a logística. Sim. Uma empresa de transporte. Eles são classificados como grau de risco 3. Quando você fala de químico, eu estou falando de uma IQR a um Alba agronegócio. Exatamente. Uma Alba, né, que a gente tem aqui em Resende. Né, que a gente tem aqui a antiga IQR, né? Ainda existe mais a IQR, né? Ali agora viraram 2 empresas, né? Sim. Então, assim, são exemplos que nós temos ali, onde você tem contato direto com o produto químico e são feitos exames, tem exames lá que são feitos a cada 6 meses. Quando você fala contato direto com o produto químico, e aí me vem à cabeça o pessoal de bem-estar, né? Do ASG, né? De serviços gerais, auxiliar de serviços gerais. Correto. Ele está classificado como 3, então. Sim, vai depender do KNAI dele, né? Então, assim, vai depender do KNAI que ele tiver. Sim, porque às vezes é só contato com o produto e às vezes não é grande quantidade. E aí vai a questão da fazer a medição. Entendi. Entendeu? Entendi. Você vai passar um dia com aquela pessoa fazendo medição. Quais são os vapores orgânicos, entendeu? Quais são as condições que ele está trabalhando, e aí você faz essa avaliação, faz o levantamento dentro das NRs. Você consegue saber quais são os níveis que ele está exposto e o que tem que ser feito e o que não. As NR, quais NRs que regem ali a segurança do trabalho? Então, cara, nós somos hoje, são muitas. Hoje nós temos 38 NRs. Entendi. Entendeu? E aí, cada uma atuando dentro de uma especificidade aí de todo esse mix, né? Nós temos as principais, né? NR1, NR5, que fala sobre CIPA, 6 vai falar sobre EPI, a 7 vai falar da questão da saúde. Então, nós temos algumas mais específicas. Eletricidade vai ser NR10, 11 para logística, né? Geralmente movimentação e transporte. Então, nós temos assim, aí tem a 15 e a 16, que vai pegar a questão de insalubridade e periculosidade. NR20 vai pegar produtos químicos. Então você vai variando, 33 espaço confinado, 35 trabalho em altura. Então você vai variando. Tem saúde, que é 32, pessoal da área de saúde normalmente 32. Faz treinamento na NR32. Então assim, você vai variando, porque ela vai pegando vários pontos. Tem área rural. Então todas essas áreas têm NR. Tem essas NRs, elas têm atualizações anuais? Elas são regidas pela ANS? São regidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não são anuais, tá? Nós ficamos bastante tempo sem atualização e ultimamente nós estamos tendo, de 2022 para cá, a gente tem tido muita atualização. Então, constantemente tá mudando alguma coisinha com relação, e principalmente hoje em dia por causa da questão eletrônica, questão de treinamentos EAD, né? Então, você pode fazer treinamento EAD, não pode fazer. Então, hoje em dia essas regulamentações estão sendo alteradas, e aí você tem que ficar acompanhando constantemente isso daí. Entendi. Cara, o que você me diz, qual é o custo médio da manutenção? Vou colocar aqui agora, não estou nem falando mais de meio, estou falando de empresa de micro, pequeno porte ou médio porte. Qual é o custo de manutenção de seguir correto na segurança do trabalho em detrimento a um passivo trabalhista? Você tem dentro do mercado de vocês uma métrica que possa falar, pô, cara, olha, você vai gastar aqui 1.000 a cada X tempo e um risco trabalhista pode ser, sei lá, 20 mil, 50 mil.
Cara, hoje em dia, assim, tirando para fazer o primeiro momento, né, se levantar, fazer um PGR, fazer um LTCAT, você tem um custo alto. Depois, a manutenção, porque o PGR, como ele é um programa de gerenciamento, é um programa que você faz, atualiza ele constantemente. Uhum. Hoje em dia você pode ter um custo aí, sei lá, de R$ 500 mensais para manter, Entendeu? entendeu? E E uma você, vez que tá feito, a não ser que a para natureza fazer, da sua empresa mude demais. exatamente, mas para fazer você tem um custo mais alto, mas depois você consegue fazer, porque você tem um plano de ação. Hum, E aí você vai fazendo em cima daqueles planos de ações de 500 a R$ 1.000, a gente consegue ir mantendo aquele custo dos planos de ações. E aí vão fazendo. O que são os planejamentos? Treinamentos, é, atualização de algum documento, algo que precisa ser feito, e a gente é feito isso mensalmente. Por exemplo, a questão do DET, né, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Você faz a consulta dele semanalmente, você pode olhar para a empresa e lá verificar, ó, não tem nada, tem uma ação aqui, tem uma notificação. Porque a partir do momento que a notificação é lançada, você tem 15 dias para ler ela. Se o Ministério do Trabalho entender que você não leu ela em 15 dias, ele vai pegar da data de atuação e vai te dar 15 dias para você responder. uhum. E como que você vai responder algo que você não sabe que existe? Não vai. Você não viu a notificação, você não vai É, responder. Você vai ser autuado. em 30 dias ser autuado. Você será autuado. Então, se você leu, a partir da data que você lê, você tem 15 dias para responder. Então, eu li no 10º dia, então tem aqueles 10 dias que passou, a partir daquele dia que eu li, eu tenho 15 dias para responder a notificação. Hum. Se eu não li, vai ser com a data que foi lançada lá no DET. Então, isso você precisa estar constantemente verificando. E é uma coisa simples, né? Uma coisa que a pessoa entra lá, a empresa emite um documento autorizando, né, uma procuração, autorizando a empresa a fazer, no caso, um exemplo, a MBSEG. Você vai lá, emite uma procuração dizendo que a MBSEG pode fazer isso para você. A gente consegue fazer isso e vai consultando semanalmente aquele CNPJ. Ó, não tem nada. Ó, tem alguma coisa aqui, ó, tem uma notificação aqui, o que que é? E aí que vem a diferença, que, por exemplo, dentro do Ministério do Trabalho, dentro da Segurança do Trabalho, por exemplo, a gente tem 3 tipos de lançamento no meio social, que é o S2210, o S2220 e o S2240. O 2210 vai tratar a CAT, né, que é a comunicação do acidente de trabalho, que tem que ser feito de forma até o primeiro dia útil do acidente. Ele é uma questão trabalhista, então vai estar dentro do DET. O ASO. O ASO vai estar no 2220. Toda a questão de saúde entra no 2220. Também é uma questão trabalhista. Então vai estar dentro do DET. Pô, o funcionário foi admitido. Então a contabilidade lança a documentação dele, correto? Uhum. A contabilidade já faz isso mais automático. As empresas têm esse hábito de procurar a parte contábil. Então, a contabilidade lançou o funcionário. Pô, mas não lançou o ASO. O ASO não apareceu. Ele fez o atestado de saúde admissional. Ele foi lá, fez o exame admissional dele, mas esse exame não apareceu. O Ministério do Trabalho vai sentir diferença. Falou, cadê esse exame aqui que não apareceu? E aí, no DET, vai aparecer, pode aparecer para você uma notificação. Como não pode, tá? É legal a gente comparar isso à Receita Federal. Então, assim, você pega a Receita Federal. Se você não declarar seu imposto de renda, você vai ser multado? Pode ser que Pode sim, ser ou não. ou não. Uhum. Então, vai depender do Ministério te consultar ou não consultar. Tá? Então, você sofre o risco. Pô, vai acontecer? Não, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer, Uhum. através de denúncias ou através de simplesmente uma consulta no Ministério do Trabalho ao E-Social, que hoje em dia está tudo muito fácil. É, né, cara, tá tudo muito digital, né? Exatamente. Isso por um lado é muito legal, mas também se a gente colocar na prática, é aquilo que a gente estava falando aqui antes, né? Todo MEI vai ser autuado, porque todo MEI, muito provavelmente, eu não conheço nenhum MEI que justificou a isenção do PGR. Começa pelo básico. Então, se a gente, por um lado é muito legal, porque tem um controle, mas por outro fica impraticável, porque é descontrolado há muito tempo, né? E de uma maneira muito ostensiva. Isso é muito delicado. Você tocou num assunto que eu achei bem interessante. Quando você pensa num negócio, a segurança do trabalho tem que estar dentro da visão estratégica do negócio. Do que eu vou
qual o custo que eu vou ter atrelado a ela, qual é a referência de EPI que eu vou ter atrelado a isso, que provavelmente vai entrar no meu custo, vai entrar no meu custo de venda e por Com aí vai. certeza. Como é que a MBSEG, ela se coloca de uma maneira a construir esse planejamento estratégico para empresas que já estão acontecendo ou que ainda vão acontecer? Por exemplo, eu trabalho muito bem com solda e quero começar a montar uma empresa de solda ou de dar aula para quem quer fazer solda. Esse é um ponto que eu queria entender. Sim, sim, a MBSEG trabalha exatamente nesse ponto, né? A gente pega o pequeno empreendedor e a gente mostra para ele quais são os caminhos corretos dentro da segurança do trabalho, faz esse levantamento de qual EPI adequado para aquela atividade, né? Porque uma coisa que eu sempre bato é o seguinte, né? O EPI, ele não evita acidente. O que Uhum. evita são atos, são ações. Então, assim, Uhum. são atitudes. Ele Mas ele, minimiza, o EPI mas ele minimiza, né? minimiza a consequência do acidente. Uhum. Então, se eu tenho um acidente, ele pode ser leve. Pô, o cara estava com EPI, poderia nem ter acontecido, né? Poderia ter sido só um incidente, né? Foi um Entendi. quase acidente, ou um quase acidente que a gente chama. Ou então, o EPI, ele pode, às vezes você tem um acidente grave, ele pode minimizar, vai minimizar em grande escala a consequência daquele acidente. Então, é interessante você saber qual EPI adequado, qual eu vou usar, como eu vou usar. Então, aí entra a questão do treinamento da NR6. Você sabe qual EPI você tem que usar? Então, foi feito esse levantamento. Como eu vou usar ele? Como eu vou conservar ele para que ele dure mais tempo? Qual é a previsão minha de entrega desse EPI? Que não adianta só eu entregar. Qual é a periodicidade que eu tenho que entregar ele? Cara, eu entendi. E aí me vem um outro ponto. Quando você fala conscientização. Se a gente for trabalhar e pensar em empresas pequenas, em crescimento, geralmente a gente tem muita empresa familiar, onde a cultura dessa conscientização ela é quase É nula. quase não. E aí a minha pergunta em relação à empresa familiar são duas, dessa empresa em construção e crescimento. A primeira se todos os laborais ali, né, as pessoas que trabalham no Uhum. negócio, estão no contrato social, como é que funciona a questão do impacto da lei trabalhista? E o segundo, de que forma que. Aí eu queria ter um exemplo, se a MBSEG tem algum exemplo de como quebra esse, ou como eleva esse nível de consciência em situação semelhante. Então, assim, com certeza, né? Assim, o modo como a gente faz para mostrar isso, às vezes a gente mostra através, por exemplo, das questões tributárias, né? Uhum. Então a gente mostra, pô, se você não fizer isso daqui e for pego, por exemplo, como que funciona? Eu vi a tabelinha lá, é salgada, né? São valores São valores bem. expressivos, né, cara? Exatamente. E aí, se você for, por exemplo, pela questão da previdência, previdenciária, que é, por exemplo, a questão do PPP, que é o Uhum. perfil profissiográfico previdenciário. Então, todo trabalhador tem direito à questão do PPP. Antes, a empresa era obrigada a entregar o PPP para o funcionário. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, você entra no meu INSS e você consegue puxar o seu PPP. E aí, se você não faz o 2240, que é a questão do E-Social, que é o lançamento dos riscos que você tem, então, olha só, a gente falou lá atrás do LTCAT, né? Uhum. E aí você pega esses dados do LTCAT e lança ele no 2240 do E-Social. Então, o Ministério do Trabalho vai saber todos os riscos que a pessoa está exposta. Quais são os níveis de tolerância, quais são os limites que ela está trabalhando. Então, por exemplo, ruído, né? Vou pegar o mais simples aqui, ruído. 85 decibéis é o limite de tolerância. E a partir de 80, a empresa tem que tem que ter um nível de Algum. ação. Uhum. Então, começa. Qual o nível que ele está exposto? Não sei. Mas como é que você não sabe? Então, você tem que fazer essa medição. Deu 82 decibéis. Então, a partir dali, eu vou fazer o quê? Eu vou atenuar ele com o uso de um protetor auricular. Um protetor auricular, hoje em dia, vai dar de 12 a 15 decibéis de atenuação. Então, se ele está trabalhando com 82, 83, Aí né? vai cair para 70. Nossa, aí vai 70. Pô, então, ele trabalhando com o protetor auricular,
se ele sabe usar corretamente, se ele faz esse uso corretamente, E aí tem a questão de treinamento para o uso correto do protetor, deixar a gravado. gente vai fazer a questão do uso do treinamento de NR6. Então, como usar adequadamente, como guardar adequadamente, né, para você conservar ele de forma correta, não trazer doenças para você, porque a gente está falando de ouvido, né? Então, é um local onde tem muita sujeira. Uhum. Então, um exemplo, né, básico, protetor ocular tipo plug. A pessoa vai lá, coloca no ouvido. Se você não marcar qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo que você usou, você concorda comigo? Você vai ter uma infecção no ouvido Cruzado. esquerdo, Uhum. e aí eu tiro ele do esquerdo, guardo. Quando eu pegar, eu pego ele de qualquer jeito, eu coloquei o que estava no esquerdo no direito. O que que eu fiz? Tirei a infecção daqui, Cruzou. trouxe para cá. Uhum. E aí, Sem olha, contar que o pavilhão é diferente, né? Dependendo do produto que é o plug, o pavilhão ele fica incongruente e aí você tem o barulho, exatamente, né? você vai diminuir a atenuação. A atenuação, a E, eficácia do negócio. exatamente. E quando a gente está falando em 82, 83, está uma coisa. Quando você trata de 90, 100 decibéis, então, por exemplo, estou trabalhando com 90, 95 decibéis. O que é um barulho de 90 decibéis? Aquelas motos sem escapamento? Aquilo lá passa, Passa? passa, com certeza. O que tem mais ou menos uma ideia do que é? 90 decibéis, dentro de uma usina hoje, dentro de uma fábrica automotiva, por exemplo, você tem 84, 86 decibéis. Entendi, Fácil, dentro entendi. de um processo de uma área produtiva. Uhum, Tá? Então, aquele barulho, um monte de gente falando aqui, às vezes são ruídos que você nem consegue eliminar, né? uhum. Porque sempre a gente tenta pegar pelos processos de engenharia. Então, assim, eu tenho um motor que emite ruído. Pô, vou enclausurar ele, eu vou reduzir o ambiente. Então, assim, antes de chegar no EPI, a gente sempre vai tentar fazer as medidas de engenharia. Então, pô, da onde vem? Onde é a minha fonte geradora de ruído? Legal. A fonte é própria, então eu consigo eliminar ela. Eu tenho um motor, eu tenho alguma coisa que está aqui gerando esse ruído. Eu consigo enclausurar e vai reduzir. É um ruído ambiente, igual a pessoa que trabalha na rua, no horário de pico, O guarda de trânsito, por o exemplo. guarda de trânsito. Ele apita constantemente, tem a questão do ruído Do ruído do do motor, local, do local, da você não vai buzina. conseguir eliminar isso. Uhum, Então, qual o nível que ele está exposto? 8 horas de trabalho. uhum, Ele uhum. pode ficar no máximo 85 decibéis. Será que está dando isso? O estresse associa a isso também? Hum? O estresse associa essa questão da Com nocividade do certeza, trabalho? ruído principalmente. Uhum. Tá? A gente brinca muito, né? Que assim, levando para o lado masculino, né? Ah, que pode ficar broxa, né? Então, assim, tem essa questão. Por quê? É a questão do estresse, né? E Uhum. aí você, com questão, você fica estressado, você gera irritabilidade, gera perda auditiva, tá? Então, assim, com o tempo você vai ter a perda auditiva, Caraca, então o você vai. cara já tudo descompassado, tudo Exatamente. Aí descompensado. você vai começar a fazer a dosimetria a cada anualmente. Então você vai chegar lá, você já tem uma perda que é considerada natural Uhum. da audição. E aí, quando você está exposto a ruído alto, você vai começar a ter uma perda considerável. E aí nesse exame, como que você faz isso? Será que, por exemplo, que um guarda de trânsito hoje, ele faz a dosimetria? Então, não sei, mas se você não tiver esse levantamento, você não consegue saber. Sim. Você mediu o ruído, aí o médico vai determinar que ele tem que fazer uma dosimetria anual. E aí, então, anualmente ele vai ter que fazer. Ah, não, ele está exposto a um produto químico, e esse produto aqui me determina que a cada 6 meses eu tenho que fazer exame de sangue, exame de urina. Então, é nesse ponto que a gente vai chegar. E você precisa lançar isso através do LTCAT. Perfeito. Entendeu? Você Entendi. lança isso no LTCAT, você lança no S2240. Consequentemente, né, se tiver acima, se ele tiver exposto acima dos níveis de tolerância, ele tem direito a uma aposentadoria especial, e aí no Que é a PPP, redução do tempo de que é a redução do trabalho e tempo tal. de trabalho. E aonde vai estar isso? No PPP dele. E aí ele consegue, através desse PPP, ele vai puxar, leva no Ministério do Trabalho e fala, olha aqui, ó, eu tenho direito à redução e ele consegue aposentar mais cedo, Legal, tá? legal. Charles, você consegue, eu sei que é difícil porque é muito tópico, muito ponto. Você consegue fazer mais uma visão geral para a gente do que a gente conversou até aqui em relação a quais empresas têm a necessidade, quais programas são condicionais, o que é possível, o que não é possível, qual a solução que a MBSEG traz?
Tá, vamos lá então. Questão de obrigatoriedade, né? Toda empresa é obrigada a tratar a parte de segurança do trabalho. Uhum. Então, principalmente fazendo o levantamento de risco. Então, a gente tem que ser feito uma análise preliminar, um levantamento de quais os riscos lá estão expostos, quais não estão expostos. Não está exposto, a gente emite a declaração que não, que está isento, acaba ali. Está exposto, fez o levantamento, qual é o nível de ruído que ela está exposto, e aí você vai tratar isso através do atestado, né, de saúde ocupacional, que é o ASO. Você vai fazer os exames clínicos necessários e fazer esse controle de forma a estar dentro dos níveis liberados, aceitáveis. Exatamente. Com isso, a gente emite, né, os treinamentos necessários, aí você faz o levantamento, pô, então se você está exposto a esse risco, vamos fazer esse exame, gerar esse treinamento, e não. E aí vai estar isso tudo dentro do PGR, tá? E aí você consegue saber o que você precisa fazer anualmente. E a MBSEG consegue entregar isso de forma, né, rápida, eficiente, que a gente tenta fazer isso da forma mais clara possível, mostrando para o empregador, né, os riscos, aonde ele está exposto e aonde ele precisa melhorar isso de forma constante e anual, né? A gente tem trabalhos aí que a gente faz progressões anuais desse trabalho, constando uma vez por mês, por exemplo, a gente vai na empresa, faz assessoria, faz o levantamento, faz a... Caminha junto, né, cara? Exatamente, a gente Entendi. exatamente está levantando, está vendo se teve alguma alteração, se não teve, como estão os ASOS, a gente consegue fazer isso. E a gente tem parcerias com clínicas, né, que fazem todas essas medições, todos esses controles para a gente. Legal. Charles, obrigado por trazer aqui esses esclarecimentos de maneira tão direta, esclarecimentos sensíveis de um tema tão relevante, mas também negligenciado, que às vezes o empresário só lembra quando o problema bateu na porta, né? Isso é complicado. Exatamente, quando chega a multa, Quando né, chega a multa, alguma coisa essa assim. questão. Cara, se alguém quiser mais informações, aonde ele acha? Aonde acha a MBSEG? Então, a MBSEG, né, tá na rede social, né, no Instagram, através da MBSEG_Resende, ou através do WhatsApp 24 981 50 5008. 24 981 50 5008. 5008. Pessoal, a gente está chegando a mais um episódio, o fim de mais um episódio aqui do Talcast. Se você acredita que esse conteúdo é relevante para alguém, para um amigo seu empresário, MEI, qualquer escala ou espectro de empresário, compartilha com ele. A gente vai ter o prazer aqui de ter outros temas também tão relevantes quanto esse. E siga-nos nas nossas redes sociais, é @conselho.tal no Instagram, o YouTube @conselho_tal. Então, mensalmente a gente tem um encontro físico chamado Conexões que Impulsionam, que acontece na cidade de Resende. Ele acontece geralmente na última ou penúltima terça-feira do mês, onde ali são expostas informações a respeito de temas variados, uma palestra, depois uma roda de conversa, depois muito networking e negócios. Ali no Conexões que Impulsionam está saindo muito negócio bacana, né? Isso Muito tá bom, bem muito bacana. bom. E com certeza nós estaremos lá no dia 22, já está certo. Perfeito. Tá? Já estamos confirmados lá e pode ter certeza, porque lá a gente consegue fazer muitas conexões interessantíssimas para a empresa e para o empresário. Isso é muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado. Grande abraço. Um abraço, obrigado. Valeu, Léo. Obrigado.